E aí, tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre algumas notícias que estão fora do radar das pessoas, da mídia tradicional. Então, a gente encontra algumas notícias na internet e aí isso, na verdade, vai gerar uma grande oportunidade nesse ano de 2024. E como esse ano de 2024 é um ano um pouco atípico, a gente precisa se sintonizar, né, nas coisas que têm acontecido. A primeira notícia que eu queria passar para vocês é essa manchete aqui do jornal o Globo, desse mês de março de 2024, falando que o Bitcoin bate recorde. Já subiu 70% esse ano. Aí fala halving, ETF, entenda os motivos para essa valorização. Essa outra notícia aqui da revista Exame, Clube do Trilhão. Bitcoin entra para o grupo seleto de ativos que vale mais de US$ 1 trilhão. Se a gente parar para analisar, US$ 1 trilhão é maior do que se você somar todas as empresas da Bolsa Brasileira, todas, Petrobras, Vale do Rio Doce, tudo que você pensar aí de empresa que está listada na Bolsa, Itaú, que são as principais empresas, você soma todas, não dá US$ 1 trilhão. Então, para vocês perceberem, né, que o Bitcoin tem angariado bastante valor, né? Isso falando a nível mundial. Alguns analistas na revista Exame também, na reportagem, fala que o Bitcoin deve subir de 80 mil a US$ 1 milhão, algumas previsões. Aí são empresas, casos de análise, geralmente trabalham com investimento, né, como a Ark Invest, Matrix Sport, Bitcoin, Bloomberg. Algumas empresas fazem algumas previsões, como a gente pode ver nessa notícia. Então a média aqui está na casa de 80 mil a US$ 250 mil até o final do ano. Então a gente percebe que existe uma perspectiva com relação a essas empresas fazerem uma projeção para esse ano de 2024. Mas para que a gente possa entender, será que vai subir mesmo? Será que isso é uma realidade? Será que isso vai acontecer? Primeiro a gente precisa entender o que é um ETF e o porquê que isso tem influenciado o preço do Bitcoin. Então, quando a gente entende o que é Exchange Trade Fund, a gente vai perceber que tem tudo a ver com esse aumento que tem acontecido com o preço do Bitcoin. Então, são fundos negociados na Bolsa, né, o ETF no Brasil tem, na Bolsa Americana também tem, e ele tenta acompanhar o valor de um ativo, seja ele qual for. Então, investidores, em vez de você comprar Bitcoin, guardar numa carteira ou na exchange, você compra diretamente dessa empresa e essa empresa tem um aval do órgão regulador americano, né, que é a SEC, e aí esses Bitcoins podem receber investimento de investidores institucionais, ou como seguradoras, grandes fundos, fundos de pensão e tal, que possuem regras rígidas para investir, para aplicar esses recursos. Então, eles aportam esses recursos nesse tipo de investimento, né, e isso faz com que muitas pessoas se interessem, porque agora você tem um respaldo da SEC também autorizando esse tipo de investimento nos Estados Unidos, que é a maior economia mundial. Então, para vocês terem ideia, só esse ano que foi aprovado esse ETF do Bitcoin, agora em janeiro, de lá para cá, os investidores já aportaram US$ 10 bilhões. Então, para vocês verem que a coisa não é tão pequena assim, né? Então, são US$ 10 bilhões que foram investidos só nesse período inicial de 2024. E por isso essa demanda crescente também, por essas empresas, né, permitirem que outros investidores, outras pessoas, né, comprem esses ETFs. Isso faz com que o preço da moeda também, da criptomoeda Bitcoin também, se eleve bastante. Né? E outra coisa que a gente precisa entender é o halving. Esse halving, não sei se vocês sabem o que é um halving. O halving, na verdade, é um termo em inglês que significa dividir. Né? Então, assim, reduzir pela metade. Então, é isso basicamente o que significa o nome halving. Né? E é justamente isso que faz o halving do Bitcoin, né? Ou seja, a cada 4 anos é diminuída pela metade a emissão de novas moedas pagas
aos mineradores. Então, a gente percebe que esses blocos que são minerados, a recompensa vai sendo diminuída pela metade a cada 4 anos. Então, a gente pode perceber aqui, por exemplo, que no primeiro halving lá em 2008, o preço do Bitcoin era de 13 dólares. Na data do halving, o valor dele era esse valor aí, 13 dólares. No ano seguinte, né, ao halving, o preço subiu para 1.152 dólares. Então, a gente percebe que após o halving sempre há uma demanda maior, o preço sempre acaba se elevando. No segundo halving, em 2016, o preço do Bitcoin era 664 dólares e subiu para 17.760 dólares após o halving. No terceiro halving, o preço do Bitcoin era 9.734 dólares e subiu para 67 mil dólares e 549. Então, a gente percebe que sempre quando acontece um halving, acontece essa elevação de preço. E o halving está para acontecer agora no mês de abril desse ano. Então, no mês de abril desse ano, a gente vai ter o halving do Bitcoin, onde os valores vão ser pagos, né, pelos mineradores a metade do que está sendo pago atualmente. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou tirar aqui minha imagem. Para vocês terem ideia aqui, o Bitcoin, nessa linha mais escura, são os halvings. Então, a gente tem um halving aqui em 2013, né? A gente tem um outro halving aqui em 2016, e aí sucessivamente. Todas essas linhas escuras aí são os halvings. Então, antes do halving é o azul claro, né? Então, antes do halving, em 2013, o Bitcoin subiu 6,7 vezes. Após o halving, 93 vezes. Então, em 2016, 3,4 antes e após 30 vezes ele subiu. Em 2020, né, 2,7 vezes antes do halving e após o halving ele subiu 7,8 vezes. Em 2024 agora, né, a gente já tem uma projeção de que ele já subiu bastante agora, né? Antes do halving, o halving vai acontecer agora no final do mês de abril. E após o halving, há uma perspectiva de que ele suba 4,2 vezes. Então, a gente pode perceber que há uma demanda tanto histórica com relação ao halving, que o Bitcoin deve subir, e a gente tem um acréscimo com relação a isso, que não houveram no passado, que é a institucionalização do Bitcoin, dos investimentos em Bitcoin, porque você percebe que a própria SEC, né, que é a que regula a parte econômica nos Estados Unidos, né, Secretaria de Economia dos Estados Unidos, onde você percebe que ela autorizou empresas, grandes empresas, como a BlackRock, por exemplo, que é o maior fundo de investimentos do mundo, que detém aí cerca de 10 trilhões de dólares sob custódia. Então a gente percebe que empresas como essa não entram em nada para brincadeira. E ela já tem o ETF próprio na Bolsa Americana, e aí existe uma demanda crescente por pessoas que se interessam em investir em criptomoedas e tem esse receio, né? Não entende muito como é que funciona. E aí, por conta dessas empresas permitirem isso de uma forma mais segura e institucionalizada, então as pessoas se interessam mais. Não precisa ficar preocupando em guardar sua moeda ou etc. Eu quero só investir. Então, através desses ETFs, abriu, assim, vamos dizer, a porteira para que outras pessoas, outros fundos também de investimentos, né, como eu falei anteriormente, possam investir em Bitcoin. E para vocês perceberem aqui, nesse site aqui, esse site ele permite que a gente possa perceber quantos bitcoins são negociados, né, nos ETFs, que é o Bitcoin Tracker, né? É o Bitcoin ETF Tracker, né? Tracker ou Tracker. Nesse site aqui a gente vai ver aí a valorização em tempo real, ou seja, você pode acessar lá Bitcoin ETF Tracker ou Tracker, né? Você vai ver aí que
que tem aí alguns ETFs de Bitcoin e os valores de mercado, tanto o valor de mercado atual, como também você vai perceber aí o volume de criptomoedas, né, de Bitcoin negociados no dia. Você vai ver também as taxas que são cobradas, né? Ou seja, essas empresas permitem que você invista em criptomoeda, mas também elas vão receber alguma taxa, né? Para que você possa investir nessas criptos. E também você vai ver aí o market cap, que é a quantidade de investidores, quanto de capital tem investido nessas criptomoedas. A gente pode perceber aí, por exemplo, na Grayscale, que é a principal aí empresa atual que tem esse ETF, que é o código GBTC, a gente tem aí o market cap hoje, né, no dia 14 de março de 2024, no valor de 61, aliás, desculpa, no valor de 42 bilhões de dólares. Então a gente tem aí 42 bilhões de dólares investidos. A gente tem a BlackRock, que é a maior empresa de investimentos no mundo, o maior fundo de investimento no mundo. A gente tem aí 13 bilhões de dólares investidos através de um ETF IBIT, né? Da BlackRock. Aí tem a Fidelity, Invest, Galaxy, aí tem vários outros aí, Bitwise, aí tudo na casa de bilhão de dólares. A gente vai perceber aí. E aí esse FEE são as taxas que essas empresas cobram, né? A gente tem o volume de 24 horas, quanto que foi negociado, né? Na Grayscale a gente pode ver aí que foi negociado nas últimas 24 horas 1,96 bilhões de dólares. E o que a gente pode perceber é o seguinte: existem algumas especulações de que, como a BlackRock é o maior fundo de investimentos do mundo, a maior gestora de investimentos do mundo, ela não vai querer ficar atrás da Grayscale. Então, o pessoal especula que esse valor aí que ela tem hoje de market cap de 13,8, espera-se que ela ultrapasse a Grayscale. Ou seja, nós temos aí vamos fazer uma perspectiva aqui, de 30 bilhões de dólares para ser investido nesse ETF através da BlackRock e de forma que ela venha ultrapassar a Grayscale em investimentos. Então, existe uma demanda crescente, então a gente percebe isso. As pessoas estão um pouco avessas a essas notícias, mas é uma oportunidade que vai surgir esse ano e que poucas pessoas têm enxergado. E para mais informações, eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo de um grupo que a gente está formando para pessoas interessadas em aprender um pouco mais sobre cripto e como investir, como aproveitar essa oportunidade. E aí você pode clicar embaixo aqui na legenda do vídeo, a gente vai deixar um link aí disponível para que você possa acessar esse grupo e a gente vai fornecer um suporte, né, para aquelas pessoas que estão interessadas, e a gente vai ter uma lista aí de interesse e o que vai ser discutido e tal, como você aproveitar essa oportunidade que tem surgido agora esse ano. Beleza? Aguardo você lá.